Folha no Ar 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. Hora certa, nesse momento, 7h04. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é terça-feira, dia 23 de abril de 2019, dia de São Jorge. Vamos conferir agora os principais assuntos e as manchetes do jornal Folha da Manhã. Áreas nobres sofrem com onda de insegurança em Campos. Na Pelinca, estabelecimentos são alvos de arrombamento e no Flamboyant são casos de assalto. Para os salários dos servidores, a Prefeitura propõe um aumento de 4,18%. Os avanços no tratamento do menino Pedro Lorenzo após obter um medicamento importado por decisão judicial foram comemorados pela família. Baixada com caso de sequestro falso. No tabuleiro político de São João da Barra, Betinho Dauaire lança Franques como pré-candidato a prefeito. Em Macaé, pelas redes sociais, Dr. Aloysio bate boca com vereador de oposição. No Folha 2, circuito gastronômico em Farol termina hoje. No Folha no Ar, primeira edição, temos como sempre a participação dos jornalistas Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e Aloysio Abreu Barbosa, diretor de redação. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Aloysio. Vamos então comentar o nosso primeiro assunto de hoje, Arnaldo. Por favor, Aloysio, vocês... Bom dia, Marco Antônio. Bola com vocês. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Juiz Heitor Campinho, já aqui com a gente para a entrevista do próximo bloco. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Hoje feriado, né? Dia de São Jorge, feriado estadual. E agora São Jorge, só falta o Whitson sancionar, vai ser considerado padroeiro do estado do Rio de Janeiro, para justificar aí esse feriado. Mas vamos aos destaques de hoje aqui, da edição de hoje. A manchete fala sobre uma questão de insegurança. A pauta até que o Aloysio viu nas redes sociais. Foi a Tânia Borges, né, Aloysio, que compartilhou? Foi, Tânia Borges, tem um mercado ali naquela área ali. Ela vem falando nisso já, ela já sofreu assaltos ali, vem falando bastante. E essa questão da insegurança, porque várias vezes a gente aborda aqui, a gente recebeu aqui delegado, a gente recebeu na quinta-feira o delegado Pedro Emílio, lá titulado 146, a gente recebeu aqui na quinta-feira passada o comandante do 8º BPM, o Rodrigo Ibiapina, e a gente sempre aborda essa questão de violência e parece que essa violência está do lado de lá, na área de Guarulhos. Até o próprio comandante aqui falou muito sobre isso, de que os casos de violência acontecem muito na região de Guarulhos. Só que também aqui na região central acontecem os casos, né? E eles chamam a atenção principalmente quando começa a ganhar repercussão em rede social. E ontem, enquanto a gente estava apurando essa pauta da questão da Pelinca, dos arrombamentos a comércio, como mostra a foto ali no final de semana, por exemplo, o Vitrine, um comércio ali da região da Pelinca, foi alvo de arrombamento. O restaurante em frente tinha sido alvo de uma tentativa também na semana passada. E enquanto a gente estava na apuração dessa pauta, a gente descobre que no Flamboyant vários casos de assalto estavam sendo registrados. Então você vê que são regiões consideradas nobres da cidade, né? A área de classe média alta, e também sofrendo com essa insegurança na nossa região. Bom dia aí, bom dia, Marco, bom dia, Arnaldo, bom dia, Heitor, bom dia, ouvinte. Tá vendo? Tô evoluindo. 2 dias seguintes sem chamar o ouvinte leitor. Tô melhorando. Enfim, essa pauta, como o Arnaldo disse, eu vi nas redes sociais, a Tânia Borges, que foi apresentadora de programa na Plena TV, tem uma experiência grande como comunicadora, fez um alerta ali. E como o Arnaldo colocou, enquanto estava apurando os casos da Pelinca, de arrombamento, surge outro caso no Flamboyant. Agora há que se fazer, quer dizer, tem casos do lado de cá e do lado de lá, que se fazer a distinção, né? Quer dizer, os casos do lado de cá do Paraíba, quer dizer, uma coisa meio segregadora, lado de cá, lado de lá, mas enfim. Eles são casos geralmente com menos violência, né? O que ocorre na Pelinca, eu não esqueço uma conversa que eu tive uma vez com o Vitor Queiroz, promotor de Justiça em Campos. Ele falou que num plantão que ele estava no final de semana, no domingo, estava de plantão no Ministério Público, e aí veio um caso, né, de um
um rapaz, um jovem, que tinha sido preso ali na área da Pilinca mesmo, se não me engano. E aí, ele trocando uma ideia com um rapaz, ele falando assim, não, porque, por exemplo, a área ali, que a gente teve esse problema todo, que o Pedro Emílio aqui da 146DP falou com a gente, ali é um problema de guerra de facção. Uma facção, houve uma tentativa de união de duas facções, não vou citar nome porque eu não gosto de citar nome de facção, para não fazer propaganda, eles adoram isso. Parabéns, é isso aí. Aliás, a primeira-ministra da Nova Zelândia, aprendi lição com ela. Isso aí. Não dá luz a idiota. Exatamente. Né? Que aparecer não dá luz. Exatamente. Mas, enfim, ele falando que esses casos são muito clássicos. O cara pertence a uma facção. E que a Pilinca, ele conversando com esse rapaz, esse bandido que havia sido preso ali, é tido como área de ninguém. Não há um domínio de uma facção na Pilinca. Então, de todos os lugares, todos os bandidos de todos os lugares se sentem à vontade para soltar na Pilinca. Porque na Pilinca o problema é só com a polícia. Você não tem problema com uma facção rival. E a polícia vai prender, a facção rival vai matar, né? Então, geralmente acontece isso. Então, a Pilinca tem essa característica, não é área de uma facção. Então, todas elas se sentem... Uma área democrática. Mas é... Pelo amor de Deus, né? Sim, mas é uma realidade, né, Marcos? Você pode ignorar que isso existe. Isso existe. Uma realidade perigosíssima. Porque mas ninguém é de ninguém. Porque, quer dizer, isso é uma área mais nobre, mas eu falo também, agora, graças a Deus, e o trabalho da polícia, né? Inclusive, você tem que colocar carro blindado ali em Guarulhos, acho que foram 3 carros blindados, não foram? Isso. Um do Exército e... dois do Exército. Um do BOP e 2 do Exército. Quer dizer, uma coisa inédita em Campos. Você tem 3 tanques de guerra numa área urbana. É uma coisa que se pensava em filme de Segunda Guerra Mundial, quando você via. Uma coisa que você... Eu só tinha visto isso em Bogotá, juro. Em todas as esquinas. Foram 3 carros. Depois dessa que o crime ali, sobretudo ali no Parque Santa Rosa, né? Ele chegou a esses estertores, a coisa parece estar mais tranquila. Mas é aquela coisa, se aquilo ali acontecesse aqui na Pilinca, por exemplo, a gente não teria tomado atitude talvez há mais tempo. Essa coisa de lado de lá, lado de cá, da violência, é uma coisa que é meio... Você acaba sendo meio apartheid social, né? Acaba sendo mais condescendente. Não, crime lá, não, tudo bem. Então, aqui não, aqui incomoda. Do lado de lá do Rio e do lado de cá do Rio, né? Mas, enfim... esse dado curioso que eu queria colocar até para ouvintes também, quer dizer, a Pilinca é uma terra, quer dizer, ela não pertence a uma facção, então todas elas se sentem livres para agir ali. Agora você vê que são crimes que você não tem não é alguém que vem com uma arma e te rende, não é um assalto, é furto, né? Ele arromba e tal. Crime contra o patrimônio, né? Sim. Grave como qualquer outro, sim, mas, enfim, tem características diferentes. Enquanto isso, em Guarulhos ontem, né? Arnaldo, só não da Barra, Arnaldo. Já vamos. Já vai. A violência aqui. Que ontem em Guarulhos também teve mais um homicídio registrado ontem, também na região de Guarulhos, no final de semana, 2 tentativas. Só corrobora o que a Luiz estava falando. Do lado de lá, o crime é mais, digamos que seja mais violento, né? São crimes contra a vida, são crimes de letalidade violenta. E mais um homicídio registrado ontem. Deixa eu só pegar o número aqui, chegando a 41 esse ano, o número de homicídios em Campos. Bem abaixo do que foi registrado no mesmo período no ano passado, mas já começa a preocupar aí os dados de homicídio em Campos. Isso é para lembrar o promotor Vitor, ele vai ser nosso convidado aqui na semana que vem, na quarta-feira, dia 1º de maio, né? Vitor quer ser convidado aqui do programa. Bom, vamos? São Juan, Arnaldo, São Juan. Vamos para São João? Vamos para São João. São João ontem... São Juan de Barra. De la Barra. São João estava na calmaria do feriadão, né? Mas ontem a gente publicou aí um trecho da entrevista que eu e a Luiz fizemos com o Betinho, e que por questão de edição, né? A entrevista foi uma página, algumas coisas ficaram ali guardadas. E a gente soltou que o Betinho lançou seu aliado de longa data, vereador de oposição Franco Zaria, como pré-candidato a prefeito. Betinho está meio que evitando lançar alguém da família da Waire como candidato. Embora a gente tenha praticamente certeza que numa eleição em que a prefeita Carla Machado
tem um processo, uma ação judicial eleitoral para ser julgada e pode ficar fora do pleito, se isso se confirmar, porque ela já tem uma condenação em primeira e segunda instância, falta ainda o recurso ser analisado no TSE. Se isso se confirmar, é muito provável que o Bruno, que é deputado no segundo mandato, foi o deputado mais votado no último pleito na cidade, lance seu nome a prefeito da cidade. O Vladimir colocou isso aqui quando foi entrevistado por nós, tanto na Folha, na edição do dia 31 de março, como aqui no dia 5 de abril. E Vladimir, vale lembrar que foi quem fez Bruno deputado em 2014. Foi. Pegou aquela candidatura ali, numa dissidência dele com o pai não aceitou que ele fosse candidato, abraçou a candidatura de Bruno, fez de Bruno deputado. E agora o Vladimir também lança Bruno pré-candidato em São João da Barra. Mas ontem o nome do Franks causou um rebuliço, porque Franks, a Luísa sabe bem disso, é aliado de Betinho desde a década de 90. Foi secretário e é uma lealdade política ali que é raro de se ver. Então, eu não vou falar que é o Edson Batista de Betinho, porque pode dar azar que ele agora deixou o garotinho, né? Então não vou falar isso, não. Mas aí, quando o Betinho lança o Franks, o que causou maior confusão lá, Luiz, foi que Betinho lança Franks e cita dois possíveis nomes da terceira via, que é um radialista, Emilson Amaral, que é uma figura muito conhecida na cidade, e um advogado, Juliano Rangel, que é um jovem que está bancando que será candidato terceira via. Teve até com Caio Viana recentemente, à tarde, Luiz, hoje que você pergunta, à tarde. Teve até recentemente com Caio Viana e a Denise Esteves, que foi secretária de saúde do governo Neco e trabalhou também com o Arnaldo por um tempo, mas já está aí articulando para chegar ao PDT. E você tem outros nomes pleiteando. Quando o Betinho só fala desses dois e lança Franks, a grita em grupo de WhatsApp, o pessoal que xingando o Betinho, o pessoal reclamando que Betinho não conhece a realidade da cidade, e outros elogiando a atitude de Betinho. Eu sei que grupo de WhatsApp ontem não parou, só girou em cima desse assunto. Até à noite o ex-prefeito falou: rapaz, você solta um negócio desse no feriado, o telefone de Frank parou ontem. E Frank não me atendeu, só me mandou bom dia e botou uns olhinhos ali no WhatsApp quando eu soltei a nota. Porque eu tentei repercutir com ele também, né? À noite ele até soltou um posicionamento na rede social, agradecendo a confiança do companheiro de partido, mas movimentou bastante. Tanto que alguns outros veículos, alguns outros sites tentaram repercutir de uma forma, na minha visão, equivocada, lançando todo mundo candidato. Todos os vereadores do grupo de Carla pré-candidato. E não é bem assim. Tudo depende muito de uma situação que a gente trata aqui com muita naturalidade, que se Carla pudesse ser candidata à reeleição, é franca favorita com a máquina na mão. Isso aí não tem dúvida que se ela puder, é franca favorita. Se ela não puder, aí corre-se o risco realmente de lançarem muitos candidatos ou pré-candidatos no grupo dela e aconteceria uma divisão, porque tem vereador ali que não aceita caminhar com outro. Já tem rachas ali que são evidentes, desde a eleição anterior. Então a gente vai ter que aguardar aí a definição do processo da Carla. A eleição de São João da Barra passa por isso. Sem essa definição, a gente não sabe como vai ficar o cenário para 2020. Bom, Pois não, Luiz. Eu só acho que tem que falar também, em relação ao assunto de São João da Barra, que a edição ficou... O negócio é o seguinte, a edição... Vou falar a verdade aqui. A edição de... Quando você pega plantão dia de sábado, você chega... Né? Você tem que fazer página de opinião, capa, tem que editar entrevista. E a entrevista de Betinho foi uma entrevista muito rica, porque ela fez uma primeira parte, teve muita historiografia da política de São João da Barra. O pai dele foi vereador vários mandatos, prefeito, Roberto Dauari. Viveu tudo aquele. E aí foi cortando, tá passando o tempo, falei, vou cortar essa segunda parte toda, só tem uma página para colocar. E aí essa parte talvez mais atual não chegou, o Arnaldo jogou. Agora também, jogou ontem, né? Essa entrevista foi no domingo retrasado. Agora, assim, eu acho, inclusive, o caso de lealdade de Franks com Betinho, um caso com os Dauari, um caso raro na política regional. Você tem o caso aqui de Dr. Edson Garotinho, cara famoso, mas que houve agora a ruptura. Mas também vamos falar a verdade, né? Quer dizer, se eu quisesse guardar lugar para meu filho para alguma coisa, logicamente que eu ia encher a bola da pessoa mais próxima à vaga de candidato que pudesse estar ali. Quer dizer, é uma coisa natural, né? É uma coisa natural. Qualquer um faria isso. É um movimento que parece natural. Como o Arnaldo falou, se Carla pudesse ser candidata, acho que é pulo de 10. Se não puder, uma janela boa para Bruno Dauari, deputado estadual.
Enfim, e se eu quisesse botar alguém ali para segurar aquilo ali, seria a pessoa mais leal, que está ali há muito tempo, vereador por vários mandatos, né? Enfim, mas é o que a gente colocar, inclusive foi a pergunta do Arnaldo para o André Oliveira aqui na semana passada, o reajuste, né? A proposta de reajuste de 4,18%, feita pelo governo municipal, né? Perdão? Não, tem até a foto dele com o do sindicato. Sim, tem uma reunião, estão ficando reunião de sindicato, que ali são duas correntes, então uma mais moderada, outra mais radical, uma corrente marcou reunião para hoje, assembleia para hoje. Enfim, a proposta que interessa muita gente, né? Muita gente. Movimento da economia local, né? E são muitos servidores, a gente sabe que esses municípios petrorrentistas tem sua economia muito voltada ao servidor público, né? E é uma coisa muito importante, né? A prefeitura já fez a proposta informando que pode oferecer esse reajuste, que é o IPCA, acumulado nos últimos 12 meses. Correção da inflação, Só que o sindicato já sinaliza que não vai aceitar. Então vai ter ali assembleia, vai ter todo um processo aí até chegar a um acordo, né? Mas vamos torcer para que se chegue a um acordo. Afinal, vale destacar que o servidor não teve reajuste nos últimos 2 anos. Então é uma cobrança do servidor. E eu sou lá de São João da Barra. Eu lembro que ainda sou servidor público porque tenho que resolver minha questão lá, meu processo administrativo lá. Mas a gente teve um aumento muito significativo em 2013, no primeiro ano do governo Neco. Mas foi assim, acho 12%, 14%, expressivo. E depois ficou o último ano, não pôde dar reajuste nenhum. Quando veio o governo Carla, não pôde dar reajuste no primeiro e depois começou a corrigir a inflação, porque senão, como o André fala aí na entrevista, corre o risco de você aumentar demais a folha com o servidor efetivo e cair na lei de responsabilidade fiscal no pagamento pessoal. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Os famosos 54%. Exato, poder você não estourar o limite. Da RCL, né? Receita Corrente Líquida. Bom, 7h21. Nós faremos agora um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar, e voltamos com a conversa, o nosso papo com o juiz e coordenador do Fórum de Campos, Heitor Campinho. Vamos lá? Voltamos em instantes. Folha FM.